e a esperança para nos ajudar. A esperança é um maravilhoso dom de Deus, uma fonte de força e coragem em face dos severos desafios da vida. A sociedade está desesperançada. A sociedade tem sofrido. A sociedade tem cada vez mais se diluído. Tem entrado em guerra. O homem tem lutado um contra o outro. Ideologias têm separado o homem um do outro. Cada vez mais o amor ao próximo tem se diluído. Mas, quando nós olhamos avante com esperança, conseguimos ver que ainda há uma saída, conseguimos ver além. Quando nós olhamos para o céu, quando nós enxergamos Deus, nós conseguimos levantar e nos unirmos e caminharmos avante, porque Deus transforma a tristeza em alegria. Ele levanta o abatido e dá força para caminhar. A esperança está em Cristo. Cristo é a nossa verdadeira esperança. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos que aqui estão. Graças a Deus por esta série que nós temos refletido na palavra do Senhor. Hoje vamos para a quarta mensagem dessa série, penúltima mensagem, domingo que vem encerramos, onde temos estudado a primeira carta de Pedro, com essa temática, esperança quando os sonhos se desfalecem. Leio com vocês hoje 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao 19. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao 19. Pode ficar sentados e acompanhem comigo a leitura. Amém? Amém, irmãos? Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem então a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, tenha, Senhor, misericórdia de nós, Deus. Fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Como sabemos, Pedro está se referindo a cristãos que estão passando por um momento de grande sofrimento. Nós já temos estudado aqui 3 domingos. Ela deve estar pagando um preço para fazer isso aqui, porque pensa numa menina vergonhosa vindo agora, né, Uia? Olha lá, agora eu chamei a atenção para ela ainda.
Como nós vimos nesses 3 domingos, Pedro está enviando essa carta, esses cristãos estão sofrendo por perseguição, escassez, porque deixaram tudo, perderam o seu lugar fixo, primeira coisa, que eles estão dispersos, deixaram famílias, perderam seus negócios, casas, mas não são apenas sofrimentos corriqueiros, mas por circunstâncias de desespero mesmo. Assim também acontece conosco. Existem momentos que parece que o sofrimento se intensifica em nossas vidas. As coisas vêm e parece que vem tudo de uma vez sobre nós. Já aconteceu algo assim com você, talvez? Talvez esteja acontecendo algo assim com você, nesse tempo presente. Tipo de provação, a esperança de que uma hora a dor vai cessar, a esperança que pode haver restauração, restituição, restauração para um sonho, restauração para a família, restauração na saúde, restauração nos projetos futuros. Quando o sofrimento se intensifica, isso rouba de nós a esperança. A vida é uma escola. E nela nós passamos por testes periodicamente. Somos testados. Não pode haver uma escola sem testes. Eu, pelo menos, não conheço uma sequer. E também não há, na caminhada cristã, é impossível você fazer parte deste corpo de Cristo, agora iniciar essa caminhada cristã, e não passar por provações. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que quando nós iniciamos essa jornada cristã, nós agora passamos por provações. E ainda mais por causa do nome de Jesus. C.S. Lewis disse certa feita, que se você está procurando uma religião confortável, com certeza, essa não é o cristianismo. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a nossa caminhada cristã não é um mar de rosas. E por isso, então, que a Bíblia nos deixa alguns ensinamentos. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que o sofrimento é compatível com a vida cristã. Interessante, pois a nossa primeira resposta a uma provação costuma ser uma resposta de surpresa. Como isso pôde acontecer comigo? Como que foi acontecer agora? Ah, mas estava tudo bem. E nós, às vezes, nos surpreendemos com essas provações. Mas o apóstolo Pedro diz: amados, não se surpreendam. Não se surpreendam. Se você agora está caminhando esta jornada cristã, você agora é um discípulo de Jesus e ama essa palavra e obedece essa palavra, não se surpreendam com as provações. O sofrimento é compatível com a vida cristã. O cristão não deve estranhar o sofrimento. O cristão deve até mesmo aguardar o sofrimento. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. O oposto de surpreender é esperar. Não espere nada mais. Não se surpreendam quando as provações chegarem a vocês. Nunca diga e nunca permita que alguém lhe diga que quando a pessoa se torna cristã, as lutas terão um fim deste dia em diante. É balela. É mentira isso. Não é o que o Evangelho de Jesus diz. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa do meu nome. Não é o que o Evangelho nos diz. Charles Swindoll disse: olha, se você está passando por lutas, você pertence à regra e não à exceção. Luta não é exceção, mas é regra
do discípulo de Jesus. Se acabou de passar por uma, recobre o ânimo, haverá mais pela frente. Ô pastor, mas você está encorajador hoje, hein? Obrigado, cara. Mas é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus nos diz. E além de passarmos por sofrimento, eu quero encorajar vocês ainda mais, que ele, além de tudo, se intensifica. Há momentos que o sofrimento se intensifica. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente. A ideia aqui é um nível a mais mesmo. A ideia aqui que Pedro está falando é questão de intensidade. É de fogo que arde. As lutas acontecem em vários níveis e abrange várias áreas de nossas vidas. Quem aqui nunca falou, nossa, parece que veio tudo de uma vez? Você já falou isso? Nossa, não dá tempo de sair de uma, parece que nós entramos em duas. Há momentos na vida que é assim, que ela se intensifica. Sabe o que é isso? Isso é fogo ardente. Isso é provação. Elas podem ser físicas, elas podem ser emocionais, pode ser entre parentes, pode ser na família, ou até mesmo espiritual. Elas podem bater a porta de seu trabalho, podem bater a porta da sua igreja, pode bater a porta do seu lar. Elas podem ser curtas ou podem ser prolongadas, como uma causa na justiça. Ou demorada e irritante, como uma enfermidade. Mas uma coisa é fato, uma hora ela vem. Ela vem. E francamente, algumas delas parecem acontecer sem nenhuma razão. Apenas acontecem. Elas vêm. Há momentos na vida que parece que Deus vai lá e dá uma gerada no botão do fogão e aquece ainda mais. Bom, dessas coisas eu acredito que todos nós já sabemos bem. Todos nós conhecemos bem. Que como cristão não devemos ficar surpresos com as provações e que há momentos que as provações se intensificam. E não sabemos apenas de forma teórica porque lemos, mas sabemos porque experimentamos isso na prática. Passamos por isso, nós sabemos o que é isso. Um dia você vai lá, faz um exame de rotina, espera aquele exame chegar e de repente você abre, né, irmão Sérgio? E você toma um susto com aquele exame. Você é surpreendido. E ali parece que Deus girou o botão do fogão e aqueceu ainda mais a chama da provação. Mas a diferença está, como Billy Graham disse, o sofrimento faz parte da condição humana. E vem para todos nós. Caminhada cristã, discípulo de Jesus, não é uma vacina de gotinha que você toma e está imune a qualquer tipo de provação. Não, todos os seres humanos passam. A chave é a forma como nós reagimos a ele. Ou se afastando de Deus, em raiva e amargura, ou se aproximando dele com confiança. Então a pergunta é, como nós reagimos quando os tapetes que estão debaixo dos nossos pés são puxados? Qual é a nossa reação? Entramos em pânico? Qual é a nossa reação? Duvidamos do amor de Deus? Qual é a nossa reação? Confiamos em Deus para suportar os momentos difíceis? Então este texto, esse tempo, é um bom momento para voltarmos à verdade de Deus, aos seus conselhos que o texto que nós lemos nessa noite tem, escrita por este apóstolo que esteve próximo ao Mestre. O que Pedro escreve aqui não são termos teóricos. Ele escreve em uma mensagem agora com maturidade. Ele escreve agora com sabedoria, sob a direção do Espírito Santo. Não é mais aquele pescador inconstante, mas agora é um homem maduro, provado também pelo fogo ardente, por suas próprias aflições e dores. Então,
eu quero tirar daqui alguns exercícios para refletirmos e praticarmos nessa noite. Levarmos para casa, mas que esse texto adentre dentro do teu coração. E que você saia daqui alegre, sabendo que você passa por provação, mas que Cristo é a nossa esperança, independente da circunstância. Amém? A primeira lição que eu quero pensar com vocês é que as lutas proporcionam a oportunidade para extrairmos o máximo de poder. O apóstolo Pedro agora fala para aqueles crentes que estão sofrendo perseguição, sofrendo com dores intensas, sofrendo agora o abandono, traição, calúnia. O apóstolo Pedro escreve dizendo: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Precisamos nos lembrar de que nunca estamos tão próximo de Deus e tampouco somos maiores recebedores de sua força quando as lutas vêm sobre nós. Quando as lutas vêm sobre nós somos assim, nos aproximamos de Deus. Isto aplica justamente ao sofrimento do cristão que sofre pelo amor de Deus, pelo amor ao nome de Cristo. Neste momento, o Espírito Santo nos fortalece. Neste momento, o Espírito Santo nos provê uma permanência da glória de Deus que está sobre nós. É aquilo que Estevão passou, enfrentou e fez em Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60. O que fez com que esse homem enfrentasse tudo, todos e sem ao menos balançar, titubear a sua fé? Foi o poder da glória de Deus sobre a sua vida, mesmo apesar de sofrimento. Poder de Deus, força do Espírito Santo, foi exatamente isso o que aconteceu com ele. Nas lutas, é lá que nós extraímos de Deus o máximo de poder. Você lembra o que Deus disse a Paulo? Quando Paulo orou por 3 vezes, para que Deus tirasse o espinho, ele disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que nós experimentamos. O irmão Ademir deu um testemunho semana passada e disse: receber a bênção é bom, e é mesmo. Mas você agora experimentar e ter a consciência, agora que além de receber a bênção, você tem a convicção que há um Deus no céu que te ouve. Isso é extrair poder de Deus. A segunda lição que nós temos para levarmos para casa é saber que o sofrimento costuma ser oportuno e necessário. O sofrimento é oportuno. E também ele é necessário para nós. O apóstolo Pedro diz: olha, pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória, quando ela for revelada. Ou seja, o sofrimento nos traz para mais perto de Deus. O sofrimento nos atrai a Deus. Não deveria ser assim. Não deveria. Mas, infelizmente, na maioria das vezes. Faça um autoexame. Examine você. Pense. Reflita no sofrimento e quando tudo está bem. Muitas vezes estamos vivendo bem. Muitas vezes vivendo alegremente, cumprindo os nossos orçamentos, nossos programas, trabalhando, e é lógico, não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. Mas é nessas horas que somos propícios a vivermos
sem nenhum qualquer zelo pelo avivamento de Deus. É nessas horas que nós deixamos de lado o relacionamento, não temos sede de Deus. A frequência no domingo, às vezes acontece automaticamente. Claro, se não tiver outra coisa para fazer, né? Se tiver, é nesse momento que as pessoas deixam para lá. Secundário. Mas quando as coisas estavam ruins, quando passamos por provações, eu e você não sai dos pés de Jesus. Nós somos propícios a fazer isso. Mas depois que tudo se acalmou, é boa noite para Jesus e olhe lá. Nós somos propícios a sermos assim. Então Deus faz com que o sofrimento em nossas vidas também seja oportuno e seja necessário em nossas vidas. Porque através deles, somos participantes do sofrimento de Cristo. Através deles, Deus molda o caráter do teu filho em nós. É através do sofrimento. O salmista disse: foi-me bom passar pelas aflições, porque a partir daí, aprendi os seus estatutos. Eu sei que é dolorido. Eu sei que é sofrido. Eu sei que é difícil. Mas se eu e você desejamos ser um verdadeiro discípulo de Jesus, que se parece com Jesus, o sofrimento é a forma que vai nos moldar. Que nós venhamos fazer um autoexame nessa noite. E refletir nos momentos de dores e sofrimentos, como que nós somos. E não é para ser assim. Mas como é o nosso relacionamento com Deus? O sofrimento nos atrai a Deus. Terceiro e último, para refletirmos nessa noite, é que nós devemos confiar em Deus no sofrimento. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A palavra grega aqui para encomendar é a palavra paratitestai, que significa depositar em confiança. Depositar em confiança. A palavra é usada por um termo bancário, que significa depositar o valor nas mãos de um amigo fiel. Depositar um valor grande nas mãos de um amigo fiel. O que Pedro está fazendo aqui? Pedro está exortando a esses discípulos de Jesus, a esses cristãos que estão sofrendo. Ele está exortando para que entreguem então a sua vida, entreguem a sua alma ao cuidado de Deus. É isso que Deus nesta noite fala conosco. Você está sofrendo? Você está passando por dores? Você tem sentido a dor do sofrimento? Você tem sentido o sofrimento se intensificar? Quais áreas têm atingido o sofrimento? Ela abrange várias áreas da nossa vida. O que a palavra de Deus nos exorta é para que nós entreguemos então a nossa vida, a nossa alma, ao cuidado do fiel Criador, o nosso Deus, justo e fiel. O Salmo 42 diz: porque estás abatida, ó minha alma, creia em Deus, e eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Foi Deus quem nos criou. E porque Ele nos criou, Ele é totalmente capaz de cuidar de nós. Foi Deus que te criou. E somente Ele é capaz de cuidar de você. Pode-se uma mãe se esquecer do teu filho que ainda mama?
Todavia, se ela se esquecer, eu nunca esquecerei de vós, diz o Senhor. Porque Deus é o Criador, Ele é capaz de cuidar de nós. Ele é capaz de cuidar dos seus filhos. Esta é também a mesma palavra usada por Jesus em Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tua mão entrego, deposito confiança. Em tua mão eu entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando nós encomendamos as nossas almas a Deus, quando nós confiamos as nossas vidas nas mãos de Deus, quando nós nos entregamos, nós nos deleitamos no colo de Deus, nós estamos agora seguindo o verdadeiro exemplo, o nosso Jesus, entregando-se a Deus. Encerro com a palavra de Charles Swindoll: os que não têm fé em Cristo, não têm absolutamente ninguém a quem confiar as suas almas. Quem não tem Cristo não tem nada, e não tem ninguém para cuidar dele. Quem não tem Cristo, não há ninguém para depositar confiança. Cristo entrou na história. Cristo morreu por nós. Cristo se vestiu de pele humana. Cristo sentiu as dores. Sofreu, calado. Foi às últimas circunstâncias, entregando a própria vida por nós, para perdoar os nossos pecados, para que Ele assim se tornasse o comandante de nossa alma. O comandante de nossa alma. Entregar a vida a Cristo, crer em Cristo, não é um sinal que você não vai ter mais sofrimento, mas é a garantia de entregar o nosso destino nas mãos da pessoa certa, o nosso Criador. É a garantia que se há alguém para cuidar de nós, este alguém é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E eu preciso dizer para você nessa noite, que talvez está presente ou online, que tem sofrido, que tem enfrentado dores terríveis. Talvez o seu sofrimento não seja físico, mas seja emocional. Talvez o seu sofrimento seja na família, nos relacionamentos. Talvez o seu sofrimento seja no casamento. Eu preciso dizer para você que o seu sofrimento não vai parar. Pode cessar esse, outro virá. Mas você vai ter a presença constante daquele que cuida de nós 24 horas por dia. E quando os nossos olhos se fecharem aqui, e não existir mais tempo 24 horas para nós abriremos os olhos para nunca mais fecharmos diante daquele que veio para morrer por nós e perdoar os nossos pecados. Entregue sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Cristo. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você nessa noite, que tem sofrido, que tem passado por dores. Você, que às vezes se pergunta por quê? Não se surpreenda, não se surpreenda. A caminhada cristã é assim. Por que eu tenho que passar por isso? Não se surpreenda. Feche seus olhos comigo. Vamos orar.
Se você deseja entregar a sua vida nessa noite, aí aonde você está, entregue sua vida a Cristo. Talvez você entrou nessa live, está acompanhando pelo Facebook ou YouTube e essa palavra alcançou você. E você deseja ter a segurança de confiar na pessoa certa. Entregue sua vida a Cristo nessa noite. Pai, hoje oro, Senhor, especialmente por aqueles que se encontram em lutas intensas, Deus, que veem mais uma luz, não conseguem enxergar essa luz no horizonte, que sente o fogo quente do fogo ardente, sem esperança para essa provação, sem esperança para essa aflição que está enfrentando. O que pedimos a Ti, Senhor, o que peço a Ti é que o Senhor modifique totalmente a situação, Senhor. Que essa pessoa possa sentir a Tua presença próxima dele. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor use essa palavra dessa noite para ministrar de forma especial aos nossos corações. Ministra aos corações dos Seus escolhidos nesta noite, Senhor. Acalma os medos, Pai, e faz-nos semelhantes a Teu Filho Jesus, que entregou a vida dele para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Felipe vai